Vou falar um pouco hoje sobre a psicanálise kleiniana. O resumo da teoria de Melanie Klein. Você já ouviu falar sobre Melanie Klein? Sobre quais foram suas contribuições para os estudos da psicanálise? Sabe as quais são suas diferenças com a psicanálise de Freud? Não. Então confira agora o resumo da teoria dessa mulher pioneira no estudo da psicanálise em criança. A trajetória de Melanie Klein. Chegando à Inglaterra em 1926, Melanie Klein, em 1882, ela nasceu e morreu em 1960, 60. Passou a trabalhar com Ernest Jones. A sua teoria psicanalítica divergiu e diferenciou da teoria de Freud, em alguns pontos. Dentre eles está o fato de que ela deu muito mais atenção às crianças do que Freud. Por outro lado, é importante considerar que Melanie Klein sempre foi considerou como uma seguidora de Freud. Inclusive, ela sempre fez questão de expor isso. Entretanto, Melanie propôs inovações ao ter dedicado parte do seu estudo psicanalítico às crianças, diferente de Freud, que não acreditava que fosse possível. Por outro lado, um dos maiores desapontamentos de Melanie foi o fato de Freud ser indiferente em relação aos seus trabalhos. Anna Freud também desenvolveu um trabalho psicanalítico sobre crianças. Entretanto, o estudo de Melanie sobre criança é bastante diferenciado do mesmo trabalho desenvolvido por Anna Freud. Melanie Klein desenvolveu um novo ramo da psicanálise. Assim sendo, as crianças o foco de parte de seu estudo. Ela desenvolveu uma terapia por meio do jogo, para tratar de crianças a partir de 2 anos, através de ludicidade. Diferente de Freud, Melanie também atribuía maior importância às primeiras fases do desenvolvimento da criança, ou seja, fases anteriores ao complexo de Édipo. Ela afirmava que os primeiros estágios da vida psíquica eram muito mais importantes do que declarou Freud em seus estudos. Os estudos de Melanie acabam, assim, indo além da própria psicanálise, sendo também penitente a outras áreas, inclusive a educação, no que concerne ao desenvolvimento infantil. O seu trabalho foi ainda considerado como muito importante, principalmente após a morte de Freud. Inclusive, diversos estudiosos na área, na época da morte do pai da psicanálise, apontaram como a sua sucessora. As principais contribuições de Klein à psicanálise. As contribuições de Melanie Klein para a psicanálise que vão além de seu estudo, voltado para as crianças. Dentre essas contribuições, algumas são consideradas como conceitos clássicos. São eles: conceitos a respeito das etapas mais primitivas do desenvolvimento psicossexual, conceito de posição, conceito sobre a formação do ego e superego, conceito a respeito da situação edipiniana, conceito de mundo interno, novo status dado ao objeto e sobre as relações internas de objeto, conceito dos mecanismos de introjeção e projeção, ou seja, quais são os tipos atuantes desde o início da vida psíquica em bebê. Esse conceito foi desenvolvido intensivamente a posteriori, cujos estudos culminaram com a conceituação da identificação projetiva. Diferença nos estudos de Melanie Klein. Para muitos estudiosos, a dinâmica a respeito do psiquismo pode ser considerada como a principal questão que diferencia os estudos de Melanie dos de Freud. Freud teoriza o desenvolvimento psíquico a partir de 3 fases. Essas fases consideradas como estanques são a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Klein propõe nesse período uma dinâmica até então não considerada pela psicanálise. Primeiramente, Klein desconsiderava a palavra fase. Segundo ela, existem posições que não terminam e que se alternam durante a vida. Além disso, para ela, essas posições sequer se sucedem, como defendeu Freud. Na teoria de Melanie Klein, já no primeiro ano de vida, a criança alterna em seu psiquismo as posições esquizoparanoide e depressiva. Para ela, as posições não terminam em função de um pretenso desenvolvimento psíquico. Sendo assim, esse comportamento de alternância se repetirá constantemente. De acordo com a teoria de Melanie Klein, ou kleiniana, a posição denominada esquizoparanoide engloba as ansiedades de natureza persecutória. Já a posição, por ela denominada como depressiva, dá origem a todas as ansiedades advindas do estado depressivo. Dessa forma, todos os problemas emocionais são analisados a partir dessas duas vertentes ou posições. Para Klein, além do equilíbrio entre essas duas posições pode ocasionar o psiquismo. Por meio desse equilíbrio, pode-se erradicar problemas como depressão, esquizofrenias e neurose. As fantasias nos conteúdos patológicos e no trabalho analítico. Ademais, também ficou conhecido o estudo psicanalítico de Melanie Klein, desenvolvido a respeito do que ela denominou como fantasias. Para ela, as mentes consideradas como normais, assim como as mentes neuróticas, perversas ou psicóticas, possuem fantasias, e isso ocorre em todas as faixas etárias. Com relação à patologia, o que diferencia uma fantasia de uma mente normal é uma fantasia patológica, o modo como ela é tratada. Isso inclui os processos mentais por meio dos quais as fantasias são trabalhadas e modificadas. Assim como o grau de adaptação do indivíduo no mundo real, o neurótico possui
uma censura menor ou não satisfatória contra as suas fantasias. Ela é considerada diferentemente conforme mostra mais claramente o que encontra encoberto em sua mente normal. Melanie Klein também define a importância do trabalho analítico. Para ele, esse trabalho é uma importante via de acesso à via fantasmagórica. Segundo Melanie Klein, a função da análise em criança tem a mesma função que a análise em adulto, pelo fato principalmente de se embasar na análise na interpretação de fantasias inconscientes. Além disso, Klein era contra outras funções, como a educação e fortalecimento expostas por outros estudiosos da área. As fantasias nos conteúdos sexuais. Freud sempre abordou a questão das fantasias inconscientes como vinculada a conteúdos sexuais, desde quando iniciou seus estudos a respeito das fantasias. Ademais, também Melanie Klein trabalhou essa questão em suas teorias, inclusive concordando com Freud em alguns pontos. Para ela, a vida também pode ser concebida como uma luta constante entre os instintos da vida e de morte. A luta tem na sexualidade a base para desenvolver os instintos de vida. Outro lado, Klein, a questão das fantasias de conteúdo sexual pode ser comprovada em um estágio posterior à da vida. As fantasias continuam presentes na idade adulta, mesmo que elas se manifestem de forma menos clara do que na infância. Fantasias sexuais permanecem atuantes na psique do adulto, podendo ter efeitos inconscientes ou causar distúrbio na vida sexual do indivíduo. Entre elas, a frigidez e a impotência, por exemplo. Conclusão. Por fim, Melanie Klein faleceu em 1960, depois de ter contribuído para os estudos psicanalíticos das imagens, classificadas como uma psicoterapeuta pós-freudiana. Melanie foi capaz de evidenciar questões acerca da mente infantil, mesmo Freud não dando tanta importância para a questão. Então, a psicanálise kleiniana, ela trabalha duas posições, né? Posição esquizoparanoide, angústia persecutória, que a criança tem o seio mau e o seio bom, onde o seio bom é tudo que ela consegue realizar emocionalmente, a mãe consegue satisfazer ela emocionalmente e nutricionalmente, e o seio mau é tudo que a criança não consegue realizar, né, emocionalmente e nutricionalmente. E também a posição depressiva, que vai surgir as ansiedades da vida, que ela vai ter que saber lidar com essas ansiedades, né? E isso traz a relação objetiva, né? Projetiva objetiva de Melanie Klein, onde o indivíduo vai ter essas angústias ao longo da vida e essas posições vão se alternar também ao longo da vida. Psicanálise kleiniana.